Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Seu programa, sabe, sobre a pasteurização do mundo. Sobre o que acontece quando uma influenciadora e outra influenciadora botam uma roupa bege e se encontram no tribunal. Você não conhece essa história, a gente vai te contar. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronay. Cora, duas influenciadoras entram num bar. Ah, maravilhoso, tinha que ser isso. Esse é um dos processos mais interessantes, mais fascinantes, um processo judicial mais fascinantes, e eu não tenho ideia de como resolver esse dilema. Você tem? Não. Então a gente precisa contar para os nossos espectadores, nossos ouvintes. Vem. Cora, hoje eu preciso de cola. Tá bom. Porque não são pessoas sobre quem eu falo o tempo todo, então eu preciso de uma cola. Eu quero falar de Alissa Shield e Sydney Nicole Sloniker. Se é que seja assim que se pronuncia, Sloniker, não sei. Whatever. Sydney Nicole Sloniker entrou com processo feio por violação de direitos autorais contra Alissa Shield. E quem são? São ambas influenciadoras. A Sydney Nicole Sloniker tem no Instagram alguma coisa de 300 e tantos mil seguidores. E a Alissa Shield tem 100 e tantos mil seguidores. Quer dizer, não são nem daquelas influencers gigantes de 5 milhões de seguidores, tal, mas elas têm lá sua importância e muitos seguidores e tudo mais. E elas vivem de... Sabe aquele esquema de links afiliados da Amazon? Que você bota um link para uma determinada peça e você Sim. ganha um percentual. percentual? Pois o negócio delas é esse, virar uma influenciadora de estilo de vida. E como influenciadora de estilo de vida, sempre elegantemente vestida em móveis muito bonitos, posando na sua casa com seus bichinhos de estimação, com suas amigas ou pessoas outras, tal, naquela coisa de ir compartilhando uma maneira de ser. Você sorrateiramente fica botando ali uns links. Você pode comprar essa blusinha, você pode comprar esse sapato, você pode comprar essa almofada, você pode comprar seja lá o que for, tudo mais. Elas são uma coisa que lá nos Estados Unidos eles chamam de Amazon Influencer, né? É influenciador da Amazon, justamente por conta do negócio estar ancorado. O problema é o seguinte: elas são iguais. Quer dizer, as moças são bem diferentes uma da outra, mas elas se vestem de brancos e de pastéis. Por isso, inclusive, o Verge, que estava cobrindo esse processo legal, apelidou de o processo da Amazon Bege. Tudo que é bege na Amazon está no perfil de uma e no perfil de outra. Mas o que tem de interessante nesse processo? Por que uma processa a outra? Porque elas são iguais. E a que tem 300 mil olhou para a que tem 100 mil e falou: você está copiando o meu estilo. E esse processo se torna interessante essencialmente porque ele levanta um problema que é um problema do século XXI, que é um problema do mundo digital, que é um problema do tempo das redes sociais, que é o seguinte: no momento que estilo de vida se torna uma coisa vendável, você vende um determinado estilo de vida sendo um influenciador, sendo uma influenciadora, Cora, será
que isso tem copyright? Será que você tem os direitos de um determinado estilo de vida se você é a pessoa que populariza? Se você é uma pessoa que só anda com tons pastéis, brancos e beges, e é um pastel bem aguado, tá? Mas você sabe qual é o problema disso? É um pouco a mesma coisa como aqueles casos em que, sei lá, um baile de carnaval ou uma empresa quer o copyright de uma palavra. Baile do sarong, sei lá, você não pode usar mais sarong. Não mexe no baile de sarong, que é sagrado. Eu sei que é sagrado com vocês. Foi a coisa que me ocorreu, porque volta e meia tem uma briga assim por coisas que... Um estilo é muito complicado de definir. Se você for ver Instagram de arquitetura, você vai ver que uma quantidade de arquitetos com estilo é exatamente igual um ao outro. Aliás, se você for na Casa Cor, você vai ver que são muito raros os Chico Gouveia da vida, que você olha e diz, que lindo Chico esse aqui. Agora, isso é uma coisa interessante, porque nisso que você está falando, os advogados da moça que está processando começaram a listar um monte de fotografias que são poses muito parecidas, vestindo roupas muito parecidas, e começaram a fazer aquela lista longa para mostrar que, ela está copiando mesmo. E aí, se você olha para as fotos e para as imagens e para os frames de vídeo, você olha, parece que tem uma cópia. Aí, o que os advogados da moça que está sendo acusada de copiar fizeram? Foram para os metadados de todas as fotos. E, metade, as fotos dela são mais antigas do que a que está acusando de cópia. E o interessante disso é o seguinte: se os advogados da acusadora chegaram à conclusão junto com a acusadora de que aquilo eram provas de cópia, isso quer dizer que a acusadora provavelmente não copiou a acusada. Isso provavelmente quer dizer que elas têm mais ou menos um mesmo mundo na cabeça e um mesmo ideal estético na cabeça e estão simplesmente seguindo um mesmo instinto estético. Porque isso existe. Porque isso existe. Não, mas eu vou mais fundo nisso. Tem uma das coisas que eu defendo, no primeiro ponto de partida da série, no primeiro episódio que foi lançado em novembro no Streaming do Meio, uma das coisas que eu tento mostrar é um padrão muito interessante. Que a primeira pessoa que eu acho que chamou a atenção disso foi um jornalista da New Yorker chamado Kyle Scheiker, que lançou um livro muito interessante chamado Filter World, O Mundo do Filtro. E o que ele mostra é o seguinte: se você entrar hoje num café hipster em São Paulo, em São Francisco, em Londres ou em Xangai, você vai encontrar uma parede de tijolo descascada, você vai encontrar uma bancada de madeira e pedra, com umas máquinas reluzentes de metal polido em cima, bonitas. É isso mesmo. Umas luzes quentes vindo do teto, uns sofás de couro Chesterfield. É igual. Tem um estilo que... Se você entrar numa barbearia... Todas as barbearias são iguais. Eu sei porque eu faço barba 2 vezes por mês em barbearia. Todas as barbearias são iguais, têm o mesmo estilo. Tem as mesmas cadeiras, servem o mesmo chopp, tudo mais. Você olha para estilo de casa, você tem o Bohemian Style, você tem o Minimalist Style, que é o estilo... o estilo boêmio, o estilo minimalista que às vezes eles chamam de estilo escandinavo também, né? Você tem uns 5 estilos, e todas as casas e todas as peças de decoração que você encontra em tudo quanto é loja de decoração cabem num desses 5 estilos. E o argumento do Kyle Scheiker, e eu acho que isso bate muito com o que está acontecendo com essas moças e elas não se tocaram. O argumento que ele faz é o seguinte: os algoritmos estão criando
Essa coisa do algoritmo de seleção, que todo mundo diz, que as pessoas bobamente acham que o algoritmo está apenas te dando o que você quer, na verdade o que o algoritmo está fazendo é pasteurizando em ritmo global o gosto do mundo. É verdade. Então, se você é uma pessoa que gosta de decoração de café, todos os cafés são iguais. Porque o algoritmo vai refinando e vai, aos poucos, tem imagem, aí bota essas duas imagens, o que que fica? Fica essa. Aí tem essas 3 imagens, o que que fica? Fica essa. Aí quando você termina, depois de 4, 5 anos de depurar esse negócio, todas as imagens são iguais. Porque aquele é o estilo que é o gosto comum, que é o que menos ofende, que é o menos interessante e o menos original, na verdade. É uma coisa que parece o programa da Meghan Markle. Que não repercutiu aqui, evidentemente, mas que deu pano para as mangas na imprensa inglesa e americana, porque é uma das coisas mais monótonas do mundo e realmente não faz o menor sentido. Mas é tudo isso, esse look bege, aquela cozinha, florzinhas na salada, enfim. O que eles querem com aquilo? Aí, tudo isso também me lembra uma outra coisa. Os primeiros processos de look and feel no mundo da tecnologia. Você se lembra disso? Não. Talvez você não era nascido nessa época. Provavelmente não. Ou então era muito jovem. Olha aqui, Lotus Notes. Lotus Notes. Processou a Borland nos idos de 1986, 7, porque tinha uma planilha chamada 4 que a Lotus, que já não existe mais, mas enfim... Copiou o Lotus 123. Copiou do Lotus 123. Depois, a Apple, que tinha copiado a interface da Xerox, da Xerox na cara dura, teve o desplante... Ela não foi na cara dura, foi um acordo comercial. Foi um acordo comercial. Sim, mas escuta, É que a Xerox, não, o Jobs ofereceu para... A Xerox procurou a Apple, quando o Jobs estava lá, antes de ser expulso, nos anos 80, a Xerox procurou a Apple, dizendo que queria comprar um lote de computadores, de Apple II na época, e o Jobs se virou e falou, não, vamos fazer o seguinte, eu quero com meus engenheiros e designers fazer um tour pelo Parque, que é o grande laboratório de experimentações da Xerox, e eu quero ver, eu quero que vocês me permitam ver o que vocês estão fazendo. Em troca, vocês levam os computadores. Então, literalmente, a Xerox, o cara ofereceu um contrato pedindo para poder copiar as coisas que a Xerox estava experimentando. E como aquilo eram produtos que a Xerox ou tinha lançado, que era o caso do computador, do Alta e do Star, né? Que ela tinha lançado, tinha fracassado, lançou nos anos 70, fracassou. Aí os caras continuaram experimentando e a Xerox não tinha nenhum projeto de lançar aquele negócio. O Jobs comprou. E foi isso que o processo deu, né? O processo meio que reconheceu que... Mas não foi ele que inventou a interface nem o mouse. Não foi. Pois é. Não foi. E aí ele processou... A Xerox processou a Apple. A Xerox processou. E a Apple queria processar a Microsoft por causa do Windows. Ou seja, a Apple processou a Xerox, a Microsoft, por copiar o que a Apple copiou da Xerox. Exatamente. É claro. Sim. Mas eu me lembro que na época em que, sobretudo esse primeiro processo do Lotus apareceu, isso foi uma grande discussão. Porque você estava entrando num terreno tão desconhecido quanto esse do estilo. Que era o terreno da cara de um software. E não era uma coisa tão clara como um livro, porque um livro, você vê se o cara copiou a capa ou copiou o texto, uma música é igual a outra, enfim. Mas com software era a primeira vez que você decidia se dar 2 cliques ou 3 cliques, era
isso era copyrightável ou não. E ao mesmo tempo, tem um raciocínio no caso do software, que é o seguinte: a maior parte das coisas você precisa que seja padronizado. Porque se cada software decide que o menu de abrir tem um nome diferente, fica num lugar diferente, aprender um software novo é um inferno. É bom para todo mundo que o menu File e o menu Edit e o menu estejam no mesmo lugar. Exatamente. Eu envergonhadamente não sei como é que... eu não uso o software em português, então eu não sei Arquivos. Como é que... O file é arquivos? Arquivos, é. Você usa o Windows em português? Eu uso o Windows em português. Ah, é mesmo? É. Você se habituou? Me habituei completamente, mas no meu computador, num dos meus notebooks, o meu notebook mais antigo, ainda tem ele em inglês. Você sabe que no chat GPT... E vou dizer que eu acho que ele está funcionando muito bem em português já há muitos anos. Não, acredito. Todo mundo na minha casa usa computador em português, menos eu que sou besta. Na verdade, eu sou preguiçoso. É que, na verdade, a gente se acostuma com uma rotina porque e é complicado você sair dela. Não é nenhuma questão de língua mais, é uma questão simplesmente rotina. É um reconhecimento visual imediato. Eu não estou nem lendo as palavras. Sim, você está vendo. Agora, meu chat GPT é completamente esquizofrênico. Por quê? Porque eu, às vezes, escrevo em inglês, às vezes escrevo em português. Dependendo do tema... Eu tenho essa mania. E Cora, às vezes no mesmo chat que eu estou entrando pela 8ª vez, 3 semanas depois que eu abri aquele chat, porque eu tenho as conversas sobre os assuntos e eu fico voltando, né? Às vezes eu escrevo em inglês e ele me responde em português. Às vezes ele também entrou em caos linguístico também. Mas sabe qual é o negócio? É que tem perguntas que a gente sabe que ele vai conseguir fazer uma pesquisa melhor num database em inglês do que em português. Por exemplo, se você fizer alguma pergunta sobre a história do Brasil, você vai fazer em português. Certo. Mas se você quiser saber sobre os processos justamente de look and feel, ele vai encontrar mais coisas em inglês. Eu acho que tem a ver com isso, mas eu acho que talvez tenha a ver com isso na minha cabeça, mas eu leio, diariamente eu leio uma quantidade muito grande de coisas, como você certamente, e eu leio muito em inglês e muito em português. A gente tende a fazer as perguntas na língua que a gente fala. Então tem assuntos que a maior parte das coisas que eu li sobre aquele assunto são em inglês. E tem assuntos que a maior parte das... Então tem quase que uma coisa de vocabulário mesmo que você está acostumado. É o vocabulário específico daquele tema, que eu acho mais fácil numa língua e mais fácil numa outra língua, e aí eu vou... Agora, nessa o chat GPT também escolhe que língua que me responde, né? Maravilhoso isso. Que eu leio espanhol também, mas eu não tenho a fluência de escrever em espanhol. Não. Eu não tenho... Eu leio com tranquilidade, mas eu não sento e escrevo um texto em espanhol. Eu não tenho essa habilidade. Aliás, eu devo te dizer que isso, espanhol, para mim, o chat me ajudou muito, porque eu tinha mandado vir uns leques da Espanha, em janeiro, hein? Eu mandei vir o raio dos leques. E os leques não vinham, não aquele auge do calor. E eu querendo os meus leques novos e nada. Aí eu disse, chat, faz uma carta em espanhol para mim, por favor, para essa empresa aqui, porque não recebi os meus leques. Aí ele escreveu uma cartinha maravilhosa em espanhol. Olha, os meus abanicos ainda não chegaram. Que coisas tem a dizer sobre isso? Muito delicada a carta, bonitinha, mandei para a empresa. Possivelmente a empresa mandou o ChatGPT responder a minha carta também. Recebi a resposta em espanhol, que naturalmente eu entendo, isso aí não tem problema. E aí eles me explicaram que tinha vindo para cá, tinha ficado um tempão aqui, e tinha algum erro qualquer que voltou para lá. Não tinha erro nenhum, o meu endereço estava perfeito, correto e tal. E aí eles me mandaram de volta para cá os leques, e aí mandaram por UPS, chegaram. Acabei tendo que pagar o dobro do preço pelos leques, mas enfim. Mas o chat me ajudou a recuperar. Ah, que bacana. Pois é. Eu também uso também. Meu francês, que é terrível, eu comecei a ler muito mais francês porque ele me traduz. Exatamente. E nesse sentido, o chat GPT para
para expansão linguística, expansão, tipo, hoje em dia qualquer coisa dá para ler, né? Porque você dá para o troço te traduz. Se você quer ler mandarim, pode ler. Você sabe que tem uma coisa que eu tenho pensado, que quando você entra no Instagram, eu sigo um monte de gatos. Vários desses gatos estão na Turquia, porque a Turquia é um país cheio de gatos. É um país cheio de gatos. E algumas legendas são grandes. E estão em turco. E eu toda vez tenho que clicar no Instagram, tradução. Por que ele já não traz para você em português? Por que ele podia ter porque se você dissesse em que língua que você quer ver as legendas. Mas eu acho que está para acontecer. Já vai porque ter aí realmente você não teria fronteiras mais no mundo. Não, eu acho que em breve a gente vai ter browser que você vai navegar pela web e tudo vai estar na sua língua. Isso é tão maravilhoso, né? Porque a tecnologia já está aí para fazer isso, né? Sim, a tecnologia existe a tal ponto que você clica traduzir. Claro. O ideal seria nem precisar traduzir. Claro. O problema é que cada vez que você traduz um texto para uma língua... Ele perde. Não é questão só de perde. Até porque os modelos de linguagem hoje traduzem muito bem. Mas a quantidade de processamento é imensa. Sim. Então, ter um botão de traduzir ainda faz sentido, porque se ele tiver que traduzir tudo que você entra... a gente não vai ter servidor de inteligência artificial suficiente no mundo. Mas eu acho que em algum momento aí no futuro a gente vai ter uma internet toda na nossa língua. Isso é muito espetacular. A gente tende a falar muito dos problemas hoje da internet e do que há de negativo, e há muito de negativo por causa das redes sociais. Mas a gente está vivendo uma época de comunicação como nunca se viveu. Não, estamos num momento muito interessante, muito fascinante. Agora, tem essa característica, e voltando para o tema do processo, infelizmente esse processo, a moça que estava processando desistiu porque percebeu que ia ser muito caro. E o processo ia terminar na Suprema Corte Americana, porque a questão é muito profunda. A questão é muito interessante. O problema que ela está trazendo é muito profundo. Agora, eu acho que a gente está realmente vivendo um processo de pasteurização Eu desconfio que essas moças, uma não copia da outra, elas simplesmente... Você pega uma empresa como a Shein, por exemplo, que é uma empresa de roupa chinesa. Muita gente no mundo da moda ainda está discutindo a coisa da fast fashion. O que é fast fashion? É uma coisa tipo uma Zara da vida que tem 4 coleções por ano e faz uma roupa que tem uma qualidade tal que é uma roupa para você usar durante um tempo e descartar. É uma roupa descartável, mas que é a moda daquele ano e tudo mais. Cara, uma Shein, como é que o negócio funciona? É tipo um Instagram, só que de roupa. Eles têm várias fábricas de roupa espalhadas pela China e países adjacentes. O que são essas fábricas de roupa? Grandes galpões cheios de costureira. É isso. Vários galpões cheios de costureira. Tem alguma automação dos cortes dos tecidos, mas em geral é puro trabalho braçal. E hoje numa Shein, ela fica mapeando TikTok e Instagram para ver que tipo de roupa está na moda, bota na loja, bota aquelas roupas para serem copiadas. E eles ficam mapeando o tempo todo, estão comprando mais, mulheres estão comprando mais camiseta com uma manga só. Mulheres estão comprando mais saias azul rei. Mulheres estão comprando mais saias com comprimento tal. Mulheres estão comprando mais, porque isso é uma coisa que pega mais o mercado feminino do que o masculino. Sim. E entre o algoritmo deles, que faz o filtro de redes sociais e olha para as vendas deles,
perceber que alguma coisa está aumentando e eles darem a ordem de começar a fabricar mais daquilo e mostrar mais daquilo nas publicidades, em 2 semanas já tem peça fabricada em quantidade, já tem... Eles viram, Cora. Não é fast fashion mais, é uma coisa de moda algorítmica. É literalmente o que está entrando na moda neste segundo, daqui a 2 semanas eu já tenho para vender em quantidade para o mundo todo. E isso, conforme essas lojas vão se tornando lojas que pegam o mundo todo, literalmente, eu não sei como é que o circuito Elizabeth Arden, entendeu? Aquela coisa de Semana da Moda em Paris, Semana da Moda em Londres, Semana da Moda em Nova York, vai fazer frente. Porque me parece que é um troço que vai ficar obsoleto perante a pasteurização do algoritmo. E você sabe que, de uma certa maneira, eu acho que isso aconteceu quando começou a globalização. E quando começou, até, vamos lá, a gente pode até chegar antes disso, quando começou a ter televisão. Porque a televisão começou a chegar a todos os rincões. E espalha a cultura predominante de um lugar. Então, você tinha uma coisa no Brasil, que eu ainda peguei quando era muito jovem, de você chegar nas diferentes cidades e as pessoas estarem vestidas de uma forma vagamente diferente. De você ter um tecido do lugar, usar mais chita, usar mais isso, mais aquilo. Não, eu peguei isso. As roupas eram cortadas à mão. No mundo inteiro tinha coisa chamada traje típico. Cora, eu te dou um exemplo que é um exemplo bobo, que é o seguinte. Eu morei um tempo da infância, um pedaço da minha infância, eu morei em Petrópolis. Quando eu voltei para o Rio e eu fui para o colégio, eu gostava, entre o final da infância e início da adolescência, eu gostei muito de futebol. Gostei muito de futebol. E isso quer dizer, inclusive, que eu gostava muito de jogar futebol. Só que eu sempre fui um perna de pau. Uma incapacidade. Eu sigo tendo a mesma incapacidade com qualquer coisa que envolva uma bola. Entendeu? Eu jogo uma bola na minha frente. Você sai correndo. A chance de ela acertar na minha cara e não nos pés ou nas mãos. Entende? Mas tudo bem. E não que ela vá acertar na minha cara porque a pessoa jogou errado. É que eu vou me posicionar para pegar com a mão ou com o pé e o que vai acontecer, na verdade, é que a bola vai acertar a minha cara. Mas é de modo pensado. Mas eu fui um razoável goleiro. Treinei absurdamente para isso, mas eu fui um razoável goleiro. E no auge da minha carreira como goleiro no colégio, eu meio que me conformei, tipo, é isso que eu vou fazer. Então, é aquela coisa, os meninos se juntam na quadra na escola e alguém se vira e fala, eu vou pro gol. Alguém. Eu já sabia, não ia nem me dar o trabalho de... Porque pelo menos no gol você pega com a mão. Ter que lidar com o pé já é um pouco complexo demais para mim. Mas o que... iniciozinho dos anos 90, nessa virada de Petrópolis para Rio, eu voltando para o Rio, eu sou carioca, mas depois de passar um pedaço da infância e início da adolescência em Petrópolis, eu vou para o Rio, primeiro jogo de futebol, eu me viro e falo, eu vou catar. E ficou todo mundo olhando para mim. Petrópolis e Rio de Janeiro, 50 quilômetros de distância. Em Petrópolis se fala chiado, se fala essencialmente com sotaque carioca. A gíria que se usava para o ato de ser goleiro em Petrópolis era catar. A gíria que se usava no Rio era agarrar. Não é nem gíria, é o verbo preferencial para... Porque os dois verbos são plausíveis para o ato de... Então, é a mesma coisa da roupa, é a coisa do vocabulário que você usa. Quando eu falei eu vou catar, ninguém no Rio de Janeiro sabia do que eu estava falando. Como assim? Não, vou pro gol. Ah, você vai agarrar. Pois é. E quando você tem
a televisão, essas diferenças regionais vão desaparecendo. E mundiais também. Meus filhos falam gíria paulistana. Pois é, eu fico... Por causa de YouTube. Eu fico um pouco tensa com isso, porque a minha ainda abala quando vejo meus netos falando isso. Mas, de fato, a forma das pessoas se vestirem... Você vê uma manifestação no Paquistão hoje, a maioria dos caras está com camiseta de futebol exatamente igual a que usaria aqui, a que usaria na Inglaterra ou na África, onde for. Inclusive porque são de times europeus em geral. Exatamente, né? Aquelas Paris Saint-Germain, não sei o quê. Exatamente, exatamente. Então... E sempre com a propaganda da Emirates. Exatamente. Ou da Spotify. Isso mesmo. E eu me dei conta essa semana, aliás, que grande negócio que é botar o nome... Olha, que eu descobri isso com 50 anos de atraso, mas tudo bem. Que propaganda que a mesa de futebol funciona? Exatamente. Funciona agora. Pois é, mas eu me dei conta de uma coisa pior. É que não é que você vê só os caras no campo jogando com aquele nome. Não, é na rua. É que o teu neto vai comprar uma camisa de futebol. Vai pagar uma fortuna para andar fazendo propaganda da Emirates para ele. Da Spotify. É isso. Eu me dei conta, digo, gente... Na verdade, não é só aqueles 11 jogadores lá, ou não sei lá quantos. É uma multidão de torcedores que vai usar essa camisa e está andando com aquele cartaz. E é um negócio espetacular, né? Porque para o clube ele ganha uma bolada do patrocinador e ainda vende caro a camisa, né? Pois é. Cora, Rona, hein? A gente se vê na terça-feira? A gente se vê na terça. Então, até terça-feira. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil. Thank you.